Sejam bem-vindos a mais um Quem é Minha Escola? E hoje eu vou falar de duas escolas muito legais. A primeira é da Maria Eduarda. Ela estuda na escola Luiz Gonzaga Júnior. Você sabe quem foi Luiz Gonzaga Júnior? Mais conhecido como Gonzaguinha, ele foi um cantor e compositor de músicas brasileiras. Ele nasceu no dia 22 de setembro de 1945 e era filho do primeiro casamento de Gonzaga, também um compositor e cantor brasileiro conhecido como Rei do Baião. Sabe, ele que fez aquela música Asa Branca? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Gonzaguinha não foi criado por ele, pois com a morte da sua mãe quando ele tinha 2 anos e meio, Gonzaga, o pai, casou-se novamente e essa nova esposa simplesmente se recusou a criar o filho dele como se fosse dela. Então Gonzaga, o pai, pediu para os padrinhos do Gonzaguinha criá-lo. Ele dava dinheiro, ia visitá-lo frequentemente, até que Gonzaguinha começou a entender a real situação e ficou revoltado. Como assim? Meu pai escolheu ficar casado com uma mulher ao invés de me criar? E aí, quando Gonzaguinha começou a entender isso, eles brigavam e brigavam. Aos 14 anos, Gonzaguinha compôs a sua primeira canção, Lembranças da Primavera. Mas foi nessa mesma época que ele contraiu tuberculose e quase morreu. Foi então que o pai Gonzaga decidiu levá-lo para morar com ele à força mesmo. E ele foi. Só que as brigas eram diárias, porque a madrasta dele não gostava dele. E eles não se davam muito bem. Então eram brigas e mais brigas e mais brigas, até que Gonzaga, o pai, resolveu colocá-lo num internato. Sim, um internato é uma escola que você mora na escola, então você passa a semana inteira lá. Você dorme, come, estuda, dorme, come, estuda, dorme, come, estuda e só vai aos finais de semana para a sua casa. Gonzaguinha ficou lá até os seus 18 anos e depois cursou economia na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. E foi nessa época que ele conheceu muitos amigos importantes e um deles é um outro cantor e compositor chamado Ivan Lins. Os dois se juntaram e fizeram composições históricas. E também fundaram um movimento artístico que mais tarde resultou num programa de TV na Globo, nos anos 70, chamado Som Livre Exportação. Gonzaguinha era conhecido por suas composições fortes, pois ele era contra a ditadura que teve aqui no Brasil de 1964 até 1985. Ele fazia composições de protesto. Muitas cantoras famosas gravaram composições dele, como Elis Regina, Zizi Posse, Gal Costa, Maria Bethânia, Joana e Simone, entre outros. Depois que ele já estava com a carreira consolidada, todo mundo sabia já quem era o Gonzaguinha. Ele e o pai passaram a se entender melhor e até fizeram uma turnê pelo Brasil em 1979. Depois, Gonzaguinha mudou para Belo Horizonte, onde se casou e teve uma filha. E viveu lá por 12 anos. Mas em 1991, quando ele estava indo de um show para o outro, ele estava saindo de um show de Pato Branco, no Paraná, e indo para Foz do Iguaçu para fazer um outro show. Ele bateu o carro na estrada e não sobreviveu. Bom, quem quiser saber mais sobre a história de Gonzaguinha, tem um filme que foi lançado em 2012 chamado Gonzaga, de pai para filho, e conta um pouco a história dos dois. É muito bom, é muito bonito o filme. E a segunda escola é da queridíssima Kathleen, que acompanha o canal desde sempre, né, Kathleen? Ela estuda no colégio Carlos Drummond de Andrade. Vocês sabem quem foi Carlos Drummond de Andrade? Ele foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado um dos mais influentes do século XX. Ele nasceu em Itabira, em Minas Gerais, dia 31 de outubro de 1902. Descendente de uma grande família de fazendeiros tradicionais de Minas Gerais, ele tinha 8 irmãos e desde criança já mostrava essa vontade de aprender a literatura. Em 1916, foi estudar no colégio em Belo Horizonte. Estudou lá por um bom tempo e depois foi estudar no internato de jesuítas no Rio de Janeiro. E quando ele tinha 17 anos e estava nesse internato, ele simplesmente foi laureado em certames literários. Sim, recebeu tipo as honras, nomeado, foi coroado, recebeu uma medalha de melhor aluno de literatura de todo o colégio.
Mas no ano seguinte ele foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental, por responder e discutir com um professor de português. E então ele voltou para Belo Horizonte e em 1921 começou a publicar os seus textos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia, mas nunca exerceu a profissão. E em 1925 casou-se com Dolores Dutra de Moraes. E tiveram 2 filhos. Carlos Flávio, que viveu apenas 30 minutos. E é para ele o poema que Drummond escreveu com o título de O que Viveu Meia Hora. E a outra filha, Maria Julieta, que nasceu em 1928 e virou simplesmente o xodó de Drummond. Ele deu aulas de geografia e português e também era chefe redator do Diário de Minas. Seu primeiro livro foi lançado em 1930. Chamava-se Alguma Poesia. E acho que o poema mais famoso dele até hoje é No Meio do Caminho. Sabe? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No caminho tinha uma pedra. Nunca vou me esquecer deste acontecimento. E com seus 80 anos, recebeu o título de doutor honoris causa. É tipo uma medalha de honra ao mérito, sabe? Drummond faleceu aos 85 anos em casa, de boa, no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, dias depois do falecimento de sua filha, Maria Julieta. Algumas curiosidades. Drummond tem 2 estátuas muito famosas aqui no Brasil. Uma em Porto Alegre e a outra no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E existe também um documentário que fala da vida dele, chamado O Poeta de Sete Faces, lançado em 2002, escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. E entre os anos de 1988 e 1990, Drummond estava estampado nas notas de 50 centavos. E é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deu o curtir que me ajuda bastante. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e não se esqueça. Deixa aí nos comentários o nome da sua escola. Bom, é isso. Tchau, tchau!